Olá, o programa Conexão Itajaí-Açu tem o apoio, patrocínio e a colaboração deles. Portonave, Porto de Navegantes, Univale, Universidade do Vale do Itajaí, Anfre, Associação dos Municípios da Foz do Rio Itajaí, Dalpet, seu amigo canino felino sempre saudável, Coringa, Sistemas Inteligentes de Segurança, Progestor, Contabilidade Consultiva, Procave Empreendimentos, Credifos, Cooperativa de Crédito e, claro, da Unifique Internet. Muito obrigado a todos. Olá, meus amigos do programa Conexão Itajaí-Açu, sejam bem-vindos para mais uma edição especial. Se você ainda não assistiu às edições anteriores deste janeiro de 2020, seja bem-vindo e, claro, ainda dá tempo, né? Porque não, feliz e abençoado ano novo para você, prezado internauta, e agradecendo desde já, agora rumo às 100 mil visualizações aqui em nosso canal. Eu me encontro aqui nas dependências internas do Hotel Mercury Itajaí Navegantes, localizado aqui bem na região central de Itajaí. Tá? Eu recebo daqui a pouco, muita alegria e satisfação, o presidente da Associação Empresarial de Itajaí, Dr. Mário César dos Santos, que foi reconduzido ao cargo para mais uma gestão, juntamente com o vice, seu Nivaldo Pinheiro, e demais integrantes que a gente vai falar aqui sobre quais são as ações que vão ser desenvolvidas para você, prezado associado, e para você que não é associado aqui em Itajaí, fica a dica e fica o convite desde já. Mas a gente vai ter um tempo especial para falar desse assunto, entre tantos outros, o qual é tão importante ter a Associação Empresarial de Itajaí, que nesse ano completa 91 anos de fundação. Está entre as 3 mais antigas de Santa Catarina. E o Dr. Mário César está comigo novamente para falar disso e de tantos outros assuntos específicos e reservados para você. Por isso, fique com a gente. Este é o programa Conexão Itajaí-Açu, seja bem-vindo. Como eu disse na abertura do programa, eu recebo hoje com muita alegria e satisfação o presidente da Associação Empresarial de Itajaí, ele que foi reconduzido ao cargo para uma gestão de um biênio, na verdade, né? Dr. Mário César dos Santos. Cumprimentá-lo, que é um prazer sempre falar com o senhor, tudo bem? Igualmente, Luciano, é um prazer estar novamente no seu convívio e podermos conversar um pouco a respeito das coisas não só voltadas à associação empresarial, mas principalmente voltada aos interesses da nossa cidade e região. Está sendo um bom mês de janeiro para o senhor, sua família, os amigos? Sem dúvida, eu acho que é um ano que abre, um mês que abre uma perspectiva muito boa nesse ano, né? A classe empresarial está toda voltada ao recomeço de atividades com uma perspectiva boa no aspecto econômico e na perspectiva de que nós possamos a cada ano evoluir nas nossas atividades e fazer com que se sucedam anos melhores. As atividades já saíram do recesso, as festas de fim de ano já estão normal? Sim, a associação já voltou às atividades, já fizemos inclusive uma primeira reunião de diretoria para o alinhamento de ações, para ouvir sugestões, para conversarmos com os novos integrantes da diretoria, uma diretoria que foi composta com integrantes que já estavam na diretoria anterior, mas com muitos integrantes novos, inclusive com uma série de jovens que nós convidamos para integrar a diretoria, na perspectiva que nós possamos ter o dinamismo necessário para conduzir colegiadamente as ações da classe empresarial de Itajaí. O senhor viu que na abertura do programa eu falei voltado a você associado ou não, né? A Associação Empresarial de Itajaí, hoje ela conta com quantos associados, na verdade? Nós temos um número ainda, expressivo, dentro da média das associações, um número que está mais regular. Não é ainda um número expressivo, nós temos feito campanhas, inclusive, para novos associados. O volume e a quantidade de empresas e CNPJs e profissionais na nossa cidade e região é muito grande e nós estamos tentando chegar aí à marca dos mil associados. 1000 associados? Estamos nessa perspectiva de chegarmos à marca dos 1000 associados. Uma dúvida minha, por exemplo, Itajaí é co-irmã de Balneário Camboriú. Muitas pessoas têm empresa lá, ou trabalho lá e residem aqui, ou vice-versa. Um morador da região da Anfre, ele pode ser um associado de Itajaí?
A normatização que é feita através da nossa federação, nós temos um zoneamento territorial das associações. E em Balneário Camboriú nós temos a nossa co-irmã Cibalc, né? A Associação de Balneário Camboriú, temos a Cine Navegantes, Exato. temos a Cipen Nepenha. Então, quase sempre a predominância se dá em razão de onde a atividade preponderante da empresa se efetiva. E, não obstante isso, uma empresa que tenha várias filiais pode se associar às diferentes associações onde ela atue, né? E também os profissionais, tanto a sociedade de profissionais quanto os profissionais liberais também podem fazer. A Associação Empresária do Itajaí, no caso o A6, está de fato agregada à FACISC. Sim, nós temos um sistema federativo, nós temos na micro-região um conjunto de 11 associações, que nós denominamos um projeto das associações do Vale do Itajaí, e normalmente os pleitos de maior repercussão regional, nós temos um projeto chamado Voz Única, que é o projeto onde nós nos reunimos, as 11 associações, e discutem as questões que são prioritárias para a região e, de certa forma, as 11 trabalham com as suas lideranças, com os empresários, com as lideranças políticas e autoridades, em busca de solução para esses projetos do chamado Voz Única. Aqui no rodapé do vídeo, acesse o site ou esse telefone de contato e quem sabe você, empresário da Itajaí, de pequeno, médio ou grande porte, pode tornar-se e fazer parte desses 1.000 ou mais de 1.000 daqui a pouco, né? Porque tem benefícios, né? Sem dúvida, nós temos um conjunto de soluções empresariais, cartão alimentação, sistema de consulta, certificação digital, certificados de origem. A associação hoje presta um conjunto de serviços para as empresas, de maneira geral, para as empresas e para os seus funcionários, no caso, e temos isso à disposição dos nossos associados, além de uma vasta possibilidade de relacionamento e interrelacionamento, na perspectiva de que os relacionamentos entre os associados possam também dinamizar os negócios entre as diferentes atividades. Eu lembro, falando agora da classe empresarial de Itajaí, que é o maior município da região da Anfre, ano passado o senhor, juntamente com a entidade e demais pessoas ligadas a sindicatos, a empresas, a administração municipal, teve uma grande preocupação e ainda permeia ela, né, com relação aos incentivos fiscais. Manter ou não manter? Até deram um apelido que é o PL do rescaldo, né? Como é que está isso? Olha, a associação liderou esse movimento e, em face de nós não criarmos um enfoque que fosse voltado apenas para o município de Itajaí, as lideranças empresariais de diferentes segmentos, resolvemos criar um comitê em defesa da competitividade do Estado de Santa Catarina. Sim. Esse comitê ele visava demonstrar ao governo do Estado, a gestão atual especialmente, de que por gestões anteriores do Estado, nós nos tornamos um Estado extremamente competitivo e, além de competitivo, um Estado que dinamizou as relações comerciais, importação, exportação, fez com que os nossos portos, né, tivessem um posicionamento muito importante nesse cenário e, com isso, a pretensão do Estado em reduzir os incentivos fiscais poderia dificultar um pouco o nosso relacionamento comercial, em face de que outros estados da federação estariam tendentes a conceder benefícios diferentes do que Santa Catarina estava prevendo. Então fizemos uma série de demandas, uma pressão de certa forma muito positiva junto ao Legislativo catarinense, tivemos apoio de vários deputados, tivemos inclusive várias reuniões na Assembleia Legislativa, participamos em diferentes gabinetes, né? Fizemos uma gestão bastante efetiva, analisamos o que o Estado de Santa Catarina estava propondo para fins de revisão da tributação do ICMS, o que isso dificultaria para as nossas empresas. Chegou ao final, nós percebemos que 22 segmentos da economia catarinense, alguns importantes, estavam, inclusive, acabou de passar aqui um que lembra um segmento, um caminhão que lembra um segmento, que era da proteína animal, e que nós vimos a necessidade de fazer com que
o Estado revisse o projeto de lei, e aí saiu o tal do projeto da Operação Rescaldo dos Incentivos, que acabou sendo votado no final do ano. E agora o Comitê em Defesa da Competitividade de Santa Catarina tivemos ainda uma reunião semana passada, estamos fazendo uma análise final, mas efetivamente o que é importante ressaltar é que Santa Catarina deverá, junto ao CONFAS, manter os incentivos fiscais e com isso não afugentar o grande potencial de negócios que as empresas catarinenses têm através do fato de Santa Catarina ser muito competitiva no mercado externo. As coisas não andam muito fáceis, né? Um novo governo na esfera federal e estadual, todo mundo é ansioso para que, de fato, o brasileiro se sinta mais confortável quando a economia, né? Empresas não podem fechar, não pode... imagina você, 30, 40 empresas saírem do município e se dirigir para outro estado, sei lá, é o inverso, né? É o poste fazendo xixi no cachorro. Na verdade, esse foi o trabalho que nós tentamos demonstrar, gerou uma certa animosidade ao comitê, do ponto de vista do comitê se tornar uma voz destoante Sim. da intenção estadual, mas a intenção era apenas demonstrar que para melhor posicionamento do Estado, inclusive do ponto de vista de arrecadação, porque ainda que nós tenhamos algumas reduções tributárias, essas reduções são na primeira operação, as demais incidências ocorrem e que dá um fluxo de movimento bastante grande, a ponto de fazer com que a arrecadação estadual esteja a cada mês superando claro, comparativamente os meses anteriores e os anos anteriores, com percentuais bastante significativos. Quer dizer, então a intenção era, de fato, fazer com que a sociedade catarinense compreendesse que os incentivos são benéficos para a própria fluidez da economia estadual. Doutor Mário, já a gente volta a outras demandas ao qual a Associação Empresarial ela atua paralelamente. Como eu disse na abertura do programa, a Associação Empresarial do Itajaí é uma das 3 mais antigas de Santa Catarina. Foi fundada em 28 de maio de 1929. Ou seja, em maio deste ano estará completando 91 anos de fundação. Como é que é para o senhor, juntamente hoje com o senhor Nivaldo Pinheiro, que também foi reconduzido ao cargo como vice-presidente, e mudou alguma coisa com relação a isso? Continua a mesma equipe? 50% para mais, para menos? Como é que está essa nova composição? Como é que estar à frente de uma entidade tão importante que daqui a pouco vai completar 100 anos? De fato, a nossa entidade é uma das mais longevas entidades associativas empresariais de Santa Catarina e nós tivemos uma conversa na associação e a associação, tradicionalmente, por força até da possibilidade estatutária, resolveu fazer uma recondução do presidência, vice e de alguns membros da diretoria executiva e das vice-presidências. Fizemos uma grande renovação com a vinda de novos empresários, de jovens empresários até. Estamos dinamizando a questão dos núcleos empresariais, exatamente porque os núcleos têm a possibilidade de fazer com que os segmentos de um determinado setor da economia possam sentar, resolver, dinamizar o segmento. A área empresarial hoje ela tem uma visão um pouco diversa de tempos atrás, onde as pessoas do mesmo segmento não se veem necessariamente como concorrentes, mas sim como empresas que trabalham desenvolvendo um segmento e fazendo com que aquele segmento se torne importante. Espaço para todos, exatamente. Então, o consenso que foi, até por aclamação, a eleição, nos possibilitou que nós, juntamente com a diretoria, com o senhor Nivaldo, com o secretário executivo, com o secretário-geral, o primeiro secretário, tesoureiro-geral, o primeiro tesoureiro, e as 17 vice-presidências, que nós temos a vice-presidência de cada segmento, e isso é importante porque a associação, com as vice-presidências de cada segmento, ela é oxigenada com os diferentes segmentos da economia e consegue estar acompanhando os segmentos e ajudando naquilo que é a atuação da associação, na atuação dentro das diferentes representações,
para que o segmento possa ter apoio, se fortaleça, tenha as suas reivindicações atendidas, enfim, para que nós possamos tornar a economia cada vez mais pujante, atrativa, gerando renda, gerando bem-estar da população. Aliás, isso destaca-se, e você bem sabe disso, que Santa Catarina hoje tem uma série de índices. Em Santa Catarina e Itajaí tem uma série de bons índices que destacam no cenário nacional e estadual a nossa cidade. Na verdade, Itajaí, Balneário Camboriú, a região da Anfra aqui nunca foi tão bem observada em cunho nacional pelas grandes emissoras de televisão. Parabéns. Acho que demorou, né? Está na hora, né? Sem dúvida. Esse reconhecimento é necessário e, aliás, devemos aqui fazer uma ressalva que isso não é fruto de um trabalho de gestão, isso é fruto de um trabalho de anos. Nós temos que render homenagens a todos os que precederam o trabalho, não só nas gestões das entidades, mas das próprias administrações, que aos poucos, cada vez mais, é da dinâmica da sociedade, que a sociedade evolua, as administrações evoluam, as entidades evoluam, e isso faz com que a gente tenha esses destaques. É coisa de 40 anos para cá, tá? Todos os envolvidos em vários segmentos aí da região, de cada cidade. Aproveitando o gancho, dentro da associação empresarial tem os núcleos, né? Sim, são vários núcleos. Nós temos hoje 5 núcleos bastante atuantes. A intenção é que nós possamos ampliar também os núcleos para fazer com que a nova visão empresarial, os novos empreendedores, aliás, nós temos alguns núcleos bastante atuantes, o núcleo da mulher empresária, o núcleo dos jovens empreendedores, o núcleo do comércio exterior, que é muito atuante, inclusive junto às atividades do trade exportador, Porto e Receita Federal. Enfim, são núcleos, agora a nova economia que está se pautando nas áreas da tecnologia, né? Então, o Centro de Inovação deverá trazer um suporte muito grande para o núcleo de tecnologia. O polo tecnológico. O polo tecnológico. Então, nós acreditamos que os núcleos possam dinamizar ainda mais os segmentos e dar mais força à nossa entidade. Me parece que nesse semestre haverá 2 cases, né, de negócios abertos ao público. Sem dúvida. Nós temos feito ao longo dos últimos anos da nossa gestão, tradicionalmente, a transação de informações. Né? O que é isso? Uma empresa que fez um case, teve uma atividade que bem se destacou, que foi muito útil para a empresa, para alavancar negócios ou atividades ou relacionamentos com a empresa, e nós passamos a conhecer isso e nós convidamos essa empresa para socializar esse aprendizado, essa atividade com as demais empresas. Temos feito isso, tem sido muito positivo. Normalmente, no grupo que se faz o case, nós também já aproveitamos e dinamizamos esse grupo com alguma informação da área comercial e industrial importante. E tem a amostra do case, fizemos também uma rodada de networking. Tem sido uma atividade bastante interessante. O último, inclusive, fizemos aqui nas dependências do Hotel Mercury, mas os anteriores fizemos em outros ambientes, fizemos na Sociedade Guarani, no Novo Hotel, na associação. Temos feito esse trabalho e tem sido muito interessante nós sabermos o que é desenvolvido pelas empresas, pelas indústrias, pelos segmentos comerciais, pelas trades, no âmbito dos seus negócios. Ouvi-los, né? Ouvi-los e ver o exemplo positivo que é possível passar. Agora, a força de representatividade é saber que a Associação Empresarial do Itajaí, ela está integrada a mais de 30 conselhos. Sim, nós temos uma atividade muito intensa, uma agenda muito intensa e, felizmente, para isso a gente conta não só com a diretoria, mas também com os conselheiros do Conselho Deliberativo, onde nós possamos estar representando a classe empresarial em diferentes mesas, em diferentes reuniões, em diferentes momentos da vida da cidade e da região. Isso nos dá, de certa forma, uma boa representação e nos coloca, como é importante frisar, sempre à frente dos problemas que estão passando
o que passa os diferentes segmentos da cidade, dos problemas, das soluções, dos encaminhamentos, nos torna atores desse momento de desenvolvimento, e isso é compartilhado nas nossas reuniões plenárias e ajuda a gente dinamizar a vida empresarial. Não falamos aqui ainda da questão se haverá posse, uma solenidade, porque tanto o senhor como o senhor Nivaldo Pinheiro, da Procave Incorporações e Empreendimentos, e demais integrantes, na virada de 2019 para 2020, a gestão de vocês vai até 2021, foi automática, mas haverá alguma solenidade? Sim, nós estamos na perspectiva, uma perspectiva que está se avizinhando como certa, esperamos que nos próximos dias ou horas a coisa se defina, da vinda de um representante do Ministério da Economia para fazer uma palestra na sessão de posse da nova diretoria para o biênio 2020-2021. Já? A intenção é que seja ainda no curso do mês de janeiro. Estamos na dependência da agenda da pessoa do Ministério para que nós possamos definir a data e local. E certamente em maio desse ano acontece a 91ª edição do Troféu Empresário do Ano, né? Agraciando aí destaques de empresas aí de 20, 30, 40, 50 e até 100 anos de fundação. Na verdade, voltar ao passado, né? Na época do saudoso, falecido Horácio Figueiredo, quando era o presidente da associação na época, foi ele que criou, juntamente com aquela equipe, o Troféu Empresário do Ano, que está até hoje, né? Na verdade, me permite apenas uma correção, no 91º ano da Associação Empresarial a 31ª e 31ª edição do Empresário do Ano. Exato. Nós vamos trabalhar, normalmente montamos uma comissão que cuida dessa festividade e desse reconhecimento que é feito à classe empresarial, para que nós possamos, como das vezes anteriores, também termos um grande momento de congraçamento onde são homenageados empresários, jovem empresário, mulher empresária, vários segmentos da área empresarial são destacados nesse momento. Lanço uma ideia aqui para o senhor, hein? Criar aí um prêmio de jornalismo da Associação Empresarial. Vai motivar muito a região da Anf, com certeza, nossos amigos e colegas de imprensa. É uma ideia que a gente pode levar à consideração da nossa diretoria, especialmente da vice-presidência de comunicação e marketing, para que a gente possa avaliar e ver... Só uma ideia. As ideias são vindas e nós avaliamos. Eu já estudei, já li alguma coisa nesse sentido em uma outra associação empresarial de outro estado, destacando, eu acho que é interessante, mas está dada a ideia. Falando sobre outras atividades da Associação Empresarial do Itajaí, ela é mantenedora do Convention Bureau, do Instituto Crescer e, claro, do Observatório Social. Fora as iniciativas aí, né, paralelas em que ajudou a questão do Hospital e Maternidade Marieta Conder Bonause, do Complexo Madre Teresa, né, a criação, a instalação da Credfoz, né, tem que ter essa integração. Em diferentes momentos das atividades da associação, as iniciativas levaram e conduziram para que nós pudéssemos atuar nessas frentes, né? O Observatório Social teve seu momento, o Instituto Crescer, no projeto do Jovem Aprendiz, o Instituto Crescer ainda é sediado na Associação Empresarial, tem como presidente o nosso ex-secretário-geral Antônio Árgio dos Santos Júnior. Sim. O próprio Convention Bureau ainda tem as suas instalações no âmbito da Associação Empresarial. E a Credfoz hoje está uma cooperativa de crédito já bem destacada, já tem vida própria, já tem várias agências. Reconhecimento. Enfim, são momentos que a associação vê oportuno com uma série de empresários e de lideranças que depois ganham vida própria, né? O próprio observatório hoje tem uma estrutura, acompanha muito as atividades especialmente da administração pública, né? Que é objeto da sua criação, no caso. É muito bem aceito, inclusive, eu acho isso um mérito bastante considerável, o fato da administração aceitar que a sociedade civil organizada, através de um mecanismo próprio, consiga
acompanhar e demonstrar a lisura dos processos licitatórios, das contratações, enfim. Esse é um trabalho, são diferentes trabalhos que a associação se envolve para o bem-estar da coletividade. Nós estamos aqui no Mercury Itajaí Navegantes, mas se a câmera estivesse posicionada para o Rio Itajaí-Sul, a gente ia poder mostrar para o internauta mais uns gigantes dos mares aqui adentrando no complexo portuário de Itajaí. E foi coincidência, porque eu ia falar com o senhor sobre a bacia de evolução do primeiro teste, ao qual eu lhe vi naquele dia lá, dia 16 de janeiro. Foi um momento histórico para Itajaí, em que a Sociedade de Navegantes e de Itajaí puderam presenciar a primeira manobra teste, uma manobra especial inédita no Brasil, em que um navio vem de ré, ele desatraca do cais, vai de ré, com os motores desligados, sendo rebocado até o giro da bacia de evolução, que tem 500 metros de diâmetro, onde ele faz um giro de 180 graus e, se dá tudo certo, ele segue o seu percurso marítimo. Realmente um dia histórico para a classe portuária, para a economia de Itajaí, da ANF de Santa Catarina e até do Brasil, porque estamos aptos já a receber navios acima de 306 metros de comprimento. É a economia que gera. E a Associação Empresarial de Itajaí, se voltar ao passado, ela foi parceira também pela criação do complexo portuário lá nos anos de 20, 30, 40 e é o que é hoje, né? Sem dúvida. É uma história da cidade, da economia da cidade. Um dos principais polos da nossa economia é, sem dúvida, a área portuária, o trade exportador. Nós temos acompanhado o trabalho das autoridades, temos acompanhado a administração do porto em diferentes momentos ao longo dos anos, desde a antiga DNPVN, e foi uma evolução constante. Esta obra é uma obra do governo federal e apoiada pelo governo do estado, com muita intermediação de autoridades e representantes locais, né, de diferentes cidades da nossa micro-região, Itajaí, Navegantes, de maneira mais preponderante. Mas em muitas moções, o Voz Única, as nossas associações do Vale estiveram nos apoiando. Nesse episódio, inclusive, do teste de evolução da bacia, da primeira manobra. Sensacional. Foi sensacional. Eu tive a oportunidade de socializar com todas as nossas associações da micro-região. Recebemos, né, inúmeros elogios ao trabalho, ao fato de que ao longo do tempo tantas vezes se reivindicou e agora nós conseguimos o resultado de maneira tão positiva e com um teste tão dando certo, né, como era a expectativa, na perspectiva essa que você bem falou, de que o nosso complexo portuário possa ter o dinamismo de receber navios de maior porte e com isso dinamizar as rotas de mercado externo, importação e exportação, trazendo melhorias para a nossa economia do Estado e do país. Na verdade, um porto pequeno que está entre os 120 maiores portos do mundo e no Brasil é o segundo maior movimentador de cargas de contêineres. Na verdade, um marco histórico para o Porto de Itajaí. A gente fica muito orgulhoso disso, até porque em 3 anos o Porto de Itajaí teve um crescimento de 150%. Em 2016 adentravam ao cais 5 mil contêineres, 5 mil caminhões. Hoje passa de 30 mil. Está aí o resultado, né? Sem dúvida. A economia gira, a economia catarinense gira em boa parte em razão do mercado externo e da potencialidade que nós temos, não só da indústria instalada, dos segmentos industriais instalados, mas também da convergência de cargas e de exportação e de importação que temos através da nossa região. Encerrando nossa entrevista, rapidamente 2 tópicos importantes. Plano diretor. Assim o complexo portuário cresce, a cidade no entorno dela também, né? Acompanha o plano diretor? Sem dúvida. Nós temos um trabalho que é feito através de delegados, inclusive o delegado que nos representa, um dos delegados que nos representa do comitê que está analisando o plano diretor, é o senhor Nivaldo Pinheiro, nosso vice-presidente, e nós temos acompanhado, acho que é importante para a cidade, nós normatizarmos de maneira mais adequada, mais atualizada toda a cidade de Itajaí em favor de nós estruturarmos, planejarmos como é que nós queremos ver Itajaí no futuro.
Temos elementos, informações, estatísticas que nos dizem que em 20 anos nós quase dobraremos a população e para isso a cidade precisa estar preparada para que nós possamos ter esse aumento populacional, as atividades econômicas e o planejamento da cidade de maneira a fazer com que as coisas possam planejadas serem melhor gestadas. Segundo estatísticas da ANFRE, em 2040 Itajaí poderá ter 450 mil habitantes. Olha, é força. Doutor Mário, a questão da participação da associação empresarial junto aos órgãos intervenientes é muito importante, né? É acompanhar com demais entidades, aqueles que estão de vários trades, o progresso da cidade, e vocês têm que estar presentes. Nesse sentido, no ano que passou, aliás, em fins de 2017, começo de 2018, as iniciativas das áreas de mercado exterior e das áreas econômicas criaram uma comissão, aliás, criaram comissões no Brasil, foram criadas 17 comissões. Sim. Essas comissões, elas tiveram uma atuação muito forte no ano 2018, 18 e 19. Em fins de 2019, por uma medida do governo federal, a Comissão Local de Facilitação do Comércio, as comissões que haviam muitas do país, algumas remuneradas, tal, que dentro daquela ideia de desfazer esse custo nacional, mas houve uma edição de uma normatização extinguindo essas comissões. Mas a Comissão Local dos Intervenientes, ela continuou, porque já vinha de vários anos, né? E haviam há 5 segmentos que estão representados nessa comissão. A Receita Federal, sim, o Ministério da Saúde, a Anvisa, o MAPA, Ministério da Agricultura, depois os intervenientes, que são os operadores portuários através da logística portuária, e o representante dos importadores e exportadores. E a Associação Empresarial foi convidada para representar os importadores e exportadores Perfeito. do Estado e do país. E nós, desde então, integramos essa comissão e acompanhamos as reuniões, algumas das quais sediadas, inclusive, no auditório da Superintendência do Porto e em outros locais, em vários operadores portuários. E tem sido uma conversa franca entre os entes que atuam no mercado externo, na perspectiva de desburocratizar e fazer com que haja mais dinamismo nessas relações. Perfeito. Agradeço o senhor pela entrevista. Também quero agradecer a gerente aqui do Hotel Mercury Itajaí Navegantes, na pessoa da Nádia, que nos recepcionou muito bem. Quero também fazer um convite a você, internauta, se não conhece o Hotel Mercury aqui de Itajaí Navegantes, você vai ficar encantado. Aqui no rodapé do vídeo o endereço, o site, o telefone de contato. Nós estamos aqui no bar-restaurante Cai Zero, de cozinha típica internacional, muito agradável, diga-se passagem. E aí, você está a 4 km do aeroporto Navegantes, bem próximo ao Beto Carreiro World, aqui em Penha, ao lado de Balneário Camboriú, de várias atrações, com uma vista magnífica voltada aqui para os portos de Itajaí e Navegantes. Conheça aí o Hotel Mercury Itajaí Navegantes, tá certo? Você vai se encantar. Dr. Mário César dos Santos, reconduzido juntamente com o senhor Nivaldo Pinheiro, da Procave para a gestão 2020 e 2021 e os demais integrantes, os membros novos aí que estão chegando. Parabéns a todos. A gente já aguarda aí em maio a 31ª edição do Troféu Empresário do Ano, que vai ser um mega sucesso. Desejar a todos da associação muito sucesso, um ano de muito trabalho, pensando sempre no coletivo, né? Sem dúvida. De forma geral, que esta entidade que completará 91 anos de fundação seja referência para todo o Brasil, a todos os ex-presidentes que por lá passaram e contribuíram. Parabéns! Agora está na mão de vocês mais uma gestão e certamente pensando sempre no melhor da população de Itajaí. Como eu disse, vocês são referência para Santa Catarina e para o Brasil. Aqui no rodapé do vídeo você tem o contato, o telefone, o site, como encontrar, como associar-se à Associação Empresarial de Itajaí. Vai lá, faça uma visita, não custa nada, acesse o site e você verá os benefícios. Tudo de bom! Mais uma vez, muito obrigado, mais uma vez um prazer estar no seu convívio. Da mesma forma. Esperamos ter outras oportunidades. Com certeza. Eu, Luciano Sens, Dr. Mário César, encerramos o programa
deste mês. É o último de janeiro, né? O Conexão, já aguardo vocês em fevereiro. E aqui no rodapé do vídeo, aqui ó, clica na tarja vermelha e seja um inscrito do canal. Rumo agora a mais de 100 mil visualizações. Eu, Luciano Sens, Dr. Mário César, encerramos o programa desejando a todos uma ótima semana pela frente. E eu volto semana que vem, se Deus quiser, e assim lhe desejar. Até lá. Faz tempo que nós conhecemos você. Agora, a gente quer que você também nos conheça. Sorria. Há 20 anos, nós somos a Coringa. Esta maçã vai viajar milhares de quilômetros. E para chegar fresquinha a outro lugar do planeta, vai passar por muitos caminhos. A infraestrutura e a tecnologia da Portonave ajudam isso a acontecer. Afinal, somos um terminal portuário privado que busca a cada dia a própria superação para entregar satisfação em todos os continentes. O compromisso de qualquer profissional da área veterinária é promover a saúde dos animais. É por isso que eu sempre recomendo alimentos Dalpet. Ela é uma linha completa para cães que possui ricos ingredientes. É fácil de perceber por que Dalpet é tão recomendada. Veja no verso da embalagem e compare as altas e ideais concentrações de proteínas com as outras marcas. Faça o teste com seu cão. Dalpet é de alta qualidade e você não paga mais por isso. Dalpet, à altura das grandes marcas, por um preço justo. O mundo precisa de novas ideias. O mundo precisa de você para fazer elas acontecerem. Venha estudar na Univale, uma das melhores universidades da América Latina, segundo Times Higher Education. São 80 cursos de graduação e os mais qualificados professores do estado. Seja a diferença. Univale. Inscrições abertas.